Sabe aquela sensação de não ser boa o suficiente, parecendo que tem uma lente de aumento em todos os nossos defeitos? Eu descobri que o antídoto para essa dor é exatamente aquilo que a gente foge, que é se mostrar de verdade. Hoje eu vou te revelar 3 verdades sobre vulnerabilidade que viraram a chave na minha vida e pode transformar a sua também. Primeira coisa que eu descobri foi que vulnerabilidade ela pode ser a sua maior força. Depois, como que a vergonha age parecendo um vírus ali sabotando a maioria dos nossos relacionamentos. E por fim, o passo a passo prático para transformar medo em coragem genuína. Bom, seja muito bem-vindo ao canal, meu nome é Kesley Chayara e se esse vídeo apareceu para você, provavelmente você já passou por alguma situação igual a mim. De já se sentir pequena demais para alguma coisa, de se sentir inadequada ou com medo de mostrar quem você realmente é. Eu já fui mestre em esconder todas as minhas inseguranças, até de mim mesma às vezes. Sempre fui muito boa em fingir que estava tudo bem, até eu descobrir essa verdade que mudou simplesmente tudo. Que a vulnerabilidade não é uma fraqueza, mas é uma força real. Gente, isso fez assim com a minha cabeça. Puf. Se você quer entender um pouquinho mais e ter mais conteúdos assim, já se inscreve no canal. Aqui você vai encontrar mais dessas ferramentas e estratégias, porque aqui a gente transforma a dor em forças juntas. E deixa eu começar esse vídeo compartilhando uma coisa. Assim que eu comecei meu relacionamento, eu logo sentei para conversar com meu noivo sobre algumas coisas. E eu falei com ele, olha, eu não quero carregar o peso de não conseguir falar eu te amo pra você. Porque a gente estava conversando sobre progredir com relacionamento, falar em casamento, e não teria como eu viver com isso, como foi tão difícil falar essa mini frasinha, né, para minha família, para pessoas da minha volta, porque eu nunca fui uma pessoa que ouviu isso muito dentro de casa. Então eu virei para ele e falei, olha, tá sendo muito difícil comentar isso com você, mas não quero carregar esse peso mais. E para tudo isso acontecer, eu tive que ficar vulnerável ali naquele momento, né? E ainda assim eu tive que desenvolver uma habilidade ainda maior, que é pedir desculpa. Porque se não tivesse tudo bem entre a gente, né? Se eu quisesse estar sempre certa, se eu tivesse sempre com o topete para cima, a gente nunca estaria bem e essa frase não aconteceria com tanta naturalidade. Então eu tive que desenvolver várias habilidades para que isso acontecesse. Assim, quantas vezes acontecia alguma coisa e eu falava, meu Deus do céu, vou ter que pedir desculpa, ou vou ter que resolver isso. A minha vontade genuína era de sumir. Só que no meu relacionamento, como eu desejo sucesso nele, eu resolvi admitir o meu erro muitas das vezes. E aí, pasme, o medo que eu tinha de vir crítica ou alguma coisa, não veio nada disso, veio um apoio, uma reciprocidade da parte dele muito grande. E isso criou uma conexão que eu nunca tinha sentido. E o nosso relacionamento ele tem melhorado cada vez mais. Percebe que se colocar ali na vulnerabilidade às vezes tem seus benefícios? Só que eu preciso que você entenda que vulnerabilidade não é fraqueza. Isso era o que eu achava por muito tempo, mas eu vou te explicar. Porque na verdade ela é ali o berço da inovação, da criatividade, da conexão. Quando você se permite ser vista de verdade, acaba criando espaço para relações realmente autênticas. Já reparou que nos filmes, quando o super-herói tá dando tudo muito certo, acaba sendo um filme muito chato? Aconteceu inclusive com o Superman, se eu não me engano, que por isso que eles criaram a Kryptonita para ele, porque antes ele era um homem imbatível, mas ele começou a se tornar um filme muito chato, porque ninguém se conectava com ele. E aí, quando criaram a Kryptonita, aquela questão toda dele se enfraquecer e tudo mais, voltou a ter picos de audiência, porque as pessoas se conectam com isso, todo mundo passa por inúmeras dificuldades. Então, você consegue ter o apoio do outro se colocando ali em vulnerabilidade. Mas existe um equilíbrio aí, porque eu gosto muito de uma frase que é não sangre em tanque de tubarões. Então não é sobre ser vulnerável com qualquer pessoa, mas é sobre ser estratégico até nisso. Então você tem que entender que às vezes o eu te amo vai precisar vir de você primeiro. Admitir que não sabe tudo em uma reunião, pedir desculpas quando erra. Esses momentos que parecem arriscados, mas na verdade eles criam laços muito fortes. E uma das coisas que mais trava você de conseguir realizar os seus sonhos é a vergonha. Vergonha é aquele sentimento que faz a gente se esconder, é aquele medo de não ser digno de amor e de pertencimento. E muitas vezes podemos confundir ali vergonha com culpa. E tem uma diferença grande aí. A culpa é como se fosse assim:
fiz algo errado. E a vergonha é como se fosse o eu sou o erro. Então quer ver? Imagina que você bate o carro. A culpa é como se fosse aquele sentimento de putz, fiz uma burrada. Vergonha seria mais como se fosse, meu Deus, eu sou um fracasso total. Percebe a diferença? A culpa, ela foca ali no comportamento. Já a vergonha, ela ataca quem você é. E aí, o ataque é muito mais forte. As redes sociais, por exemplo, é um palco perfeito para a vergonha te dar uma verdadeira surra. Porque ali a gente está sempre tentando mostrar a versão perfeita. A gente tem medo de mostrar ali a bagunça real. Quantas vezes você já postou uma foto ali sorrindo, mas por dentro mesmo você estava triste? E o problema da vergonha é que ela nos cala, nos afasta, nos coloca como se fossem máscaras. E o resultado disso é exatamente o que ela queria, que é uma solidão, ansiedade, perfeccionismo. E a vergonha, ela meio que sussurra, como se ficasse uma vozinha assim no nosso ouvido: você não é o suficiente. Tem um livro muito bom que ele chama Coragem de Ser Imperfeito. E a Brené, ela dá um exemplo de que a vergonha é como se fosse gremlins, que ao exposto à luz, eles morrem, eles não suportam. E aí ela dá esse exemplo, né? Ela fala que a vergonha é exatamente assim: quanto mais você se esconde, se isola, mais ela se prolifera, maior a vergonha fica e pior a situação fica. Mas quando você expõe a luz, né, ela dá ali sinais e você mostra imediatamente, ela acaba, ela morre. Então a vergonha, o jeito de tratar ela, às vezes, é você expondo ela à luz. Mas sempre tem esses sussurros na nossa cabeça de ficar ali nos perturbando. E eu sentia tanta vergonha na minha vida que assim, eu já deixei de fazer muita coisa por conta disso. E aí, para mudar, eu desenvolvi um método para transformar essa vulnerabilidade em coragem. E o primeiro passo que eu fiz foi nomear essa vergonha. Porque o silêncio, ele alimenta a vergonha. E nomear ela desarma. Então, quando você sentir aquele aperto no peito, aquele sussurro perturbando, simplesmente pare e diga: tô sentindo vergonha e tá tudo bem. Dê nome a esse sussurro de vergonha. Quando alguma coisa estiver te incomodando, para e fala: vergonha. Identifica isso imediatamente. Não fica como se fosse um sentimento ruim, algo estranho. Dê nome a isso. Vai facilitar muito para você. Segundo passo, que eu demorei de fazer isso, mas eu tive que desenvolver, foi a autocompaixão. Se trate como você trataria uma amiga. Às vezes a gente é muito duro com a gente mesmo e fala coisas que a gente nunca falaria para outra pessoa, mas fica repetindo para nós mesmos. Ao invés de ficar falando: eu sou um fracasso, eu só erro, por que eu fiz isso? Reconheça isso como um desenvolvimento. Fala: olha, eu sou humana, eu erro, sou pecadora, faz parte do crescimento isso aqui. E aí você se pergunta: se fosse uma amiga minha nessa situação, o que eu diria para ela? Eu gosto muito de escrever, ter o hábito de colocar ali as minhas confusões mentais no papel. Isso ajuda demais. Aí eu me colocar em terceira pessoa, é como se eu me visse em uma terceira dimensão. E aí eu consigo realmente me ver como se eu estivesse dando um conselho ali para um amigo. Eu consigo analisar essa situação de uma forma muito mais tranquila, sabe? Sem me punir tanto. E aí, ao invés de ficar procrastinando ou extremamente triste com a situação, eu consigo resolver ali ela com muito mais tranquilidade e dar sequência na minha vida. Mas aproveita e já faz isso aí com você mesma. Para aí agora e se pergunta: isso que eu tô passando agora, o que eu diria se fosse uma amiga minha? E o terceiro passo é você se dar pequenos atos de coragem. E quando eu falo pequenos, é começar pequeno mesmo. Como dizer não sei em uma conversa, pedir desculpas quando errar, admitir um medo ali para alguém de confiança, postar uma foto sem filtro, compartilhe ali uma dificuldade real. Às vezes a gente se pega em certas situações e aí na nossa cabeça, para julgar outra pessoa, a gente fica: gente, mas por que o fulano fez isso, isso e isso? Por exemplo, eu tô arrumando as coisas do meu casamento. E existe ali a lista de convidados, né? Pra gente conseguir organizar melhor, fazer evento mesmo, não é pros convidados, né? Nem pros noivos, mas
A gente pensa tudo ali para as pessoas curtirem. E aí tem gente que ao invés de confirmar ou simplesmente dizer o porquê que não vai e tal, e tá tudo bem, a pessoa faz toda uma história, todo um enredo, às vezes nem sequer fala e a gente acaba ficando chateado por ser pessoas próximas. E aí na nossa cabeça a gente fica, gente, mas por que só não falou? Por que isso? Por que não resolveu de tal forma? Porque pra gente é como se fosse simples, né? Só que quando somos nós na pele, né, passando por aquela situação, a gente acaba não fazendo. A gente acaba se escondendo, ficando com vergonha, com medo de falar não. E é muito simples, é realmente uma atitude de coragem que vai facilitar muito a sua vida e a vida da outra pessoa, pode ter certeza. Quando eu comecei a praticar esses 3 passos, a relação comigo mesma mudou completamente. Eu lembro de um dia assim, em meio à pandemia, quando as coisas estavam bem bagunçadas, que eu cheguei para minha equipe do negócio, né, e falei, cara, eu simplesmente não sei a solução para essa situação que nós estamos passando. Foi a sensação mais horrível do mundo, porque era como se eles estivessem esperando uma expectativa minha e eu não tivesse a solução. Só que como eu abri o jogo para eles, ao invés de ter ali um julgamento, e por mais que não tenha batido as expectativas deles ali, eu ganhei acolhimento, ajuda, e cada um pôde contribuir o que achava, como que poderia fazer, o que tinha em mente. E aí o que eu sempre tentava fugir, me esconder, tentar ter a solução do mundo, só porque eu fui ali minimamente vulnerável, a gente acabou tendo várias cabeças pensantes juntas e resolver a solução. E aí acabou que todo mundo se sentiu parte daquilo, se sentiu muito melhor, a coisa se resolveu e tudo funcionou, ornou da melhor forma possível. Então eu quero recapitular aqui com você que vulnerabilidade, ela é coragem e não fraqueza. A vergonha sim é aquilo que nos aprisiona, só que a escolha está diante de nós todos os dias, de viver ali mascaradas ou viver de verdade. A coragem de ser imperfeita é, na verdade, a coragem de ser humano. E agora que você chegou até aqui, me conta, qual área da sua vida está mais precisando ali de uma vulnerabilidade hoje? Você está precisando falar eu te amo para alguém? Você está precisando pedir desculpa para alguém? Você está precisando falar não para alguém? Está precisando admitir alguma coisa para alguém? Bom, se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Sempre que a gente fala sobre a vergonha, ela acaba perdendo força. E se quer mais conteúdo sobre autoestima, transformação e estratégias para você ter um crescimento profissional e pessoal, se inscreve no canal e ativa o sininho. Juntas aqui nós criamos um espaço de mais coragem, mais conexão e menos perfeccionismo. E olha, eu já consigo ver o seu sucesso daqui. Te vejo no próximo vídeo.